Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria neste dia tão importante para nós, de onde nós celebramos o aniversário do vô, a sua Páscoa definitiva, aniversário de morte. Que alegria neste dia poder reunir a juventude da comunidade Avenice para este que é o nosso quarto cristificar diocesano. Diz para quem está do seu lado aí, ó, é o quarto cristificar diocesano. Este projeto que Deus plantou na comunidade de Avenice, ele comunica a nós uma visão. Este projeto nos inspira um objetivo, uma meta, um alvo. E não é qualquer visão, mas trata-se da mais bela, da mais grandiosa de todas as visões. A proposta é uma só: o céu, a felicidade eterna. Porque no fundo, juventude, a única coisa que importa é isso. Se nós vamos ou não adentrar no céu. Em relação a isso, todas as outras coisas podem ser relativizadas. O que importa é o céu. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A única coisa importante para nós é o céu. E a Sagrada Escritura, quando fala de céu, ela compara o céu com uma festa de casamento. Ei, João Edson e Daiane. O céu é comparado com uma festa de casamento. Mas é uma baita de uma festa, uma autêntica festa de gala. E você sabe que para participar de uma festa de gala, duas coisas são fundamentais. Primeiro, óbvio, ter sido convidado. E segundo, estar com a roupinha, com a veste de gala, com a roupa adequada. Pois bem, o convite para o céu, Deus já fez a mim e a você, quando Ele nos chamou à vida. Todos nós somos chamados a participar da vida de Deus, que é o céu. Agora, esse tempo de vida que o Senhor dá a nós é o tempo para preparar as nossas vestes. Nós devemos estar preparados com a veste adequada para a festa de gala. E a roupa adequada chama-se santidade. A roupa certa para adentrar no céu chama-se santidade. Leandro, mas o que exatamente significa a santidade? O que exatamente é essa veste? Em que consiste a santidade? São Paulo, nas suas cartas, repete, ele é insistente nisso, em nos ensinar que a santidade consiste na nossa plena configuração a Cristo. Aqui está a santidade. Quando nós nos configuramos a Cristo, em outras palavras, é a nossa plena cristificação, ou ainda um autêntico cristificar. Ser santo é cristificar. Diz isso para quem está do seu lado: ser santo é cristificar. E a palavra que Deus deu à comunidade de Avenice nesse tempo, a palavra que nós estamos refletindo no dia de hoje, ela nos impulsiona exatamente para isso. Por meio de São Paulo, o Senhor nos chama a cristificar as nossas vidas, ou em outras palavras, nos vestir de Jesus Cristo. Tome mais uma vez comigo a nossa palavra fundamental em mãos, palavra de hoje, Romanos 13. Ai, se esqueci a palavra. Romanos 13, versículo 11.
Sabeis em que momento estamos. Já é hora de despertardes do sono. Agora, a salvação está mais perto de nós do que quando começamos a crer. A noite está quase passando, o dia vem chegando. Abandonemos as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Andemos honestamente como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nada de orgias e obscenidades, nem de discórdias e ciúmes. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não atendais à carne com seus desejos. Vamos repetir mais uma vez esse último versículo 14, que é o que mais nos interessa agora. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não atendais à carne com seus desejos. Durante a manhã, nós nos detemos a refletir dois grandes pontos dessa palavra. Primeiramente, o Tatá falava conosco a respeito dessa primeira expressão: sabeis em que momento estamos. Se nós fôssemos tomar a palavra na sua língua original do Novo Testamento, a língua grega, nós íamos observar que a expressão que é traduzida para nós como momento ou como tempo é a expressão grega kairos, que significa tempo oportuno, tempo da graça. Tatá dizia isso: estamos vivendo um kairos, um tempo de grandes oportunidades, é o tempo que Deus preparou para que nós vistamos as vestes da santidade. No segundo momento, o Geraldo nos convidava a refletir a próxima frase do texto, que nos diz: já é hora de despertardes do sono. Já é hora de despertardes do sono. Nós ouvimos que existe um sono espiritual, que é na verdade a morte da nossa alma. Nós ouvimos também quais são os pecados que nos levam a esse sono espiritual. E a partir de agora, nós vamos nos deter a refletir: como é que deve viver aquele que está desperto pela palavra de Deus? Uma vez que o Senhor nos despertou nessa manhã, como é que nós devemos agir? Como é que nós devemos viver? Em outras palavras, como é que nós devemos desfrutar deste tempo chamado de kairos? A resposta para essa pergunta é também o tema da nossa reflexão. O tema nosso, que é a resposta para essas perguntas, é: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Quer desfrutar do kairos? Eis a resposta: revista do Senhor Jesus Cristo, ou vista-se do Senhor Jesus Cristo. Eu quero introduzir esse tema com um vídeo que eu me deparei com ele há uns dias atrás. Mais ou menos há uns 2 meses atrás, esse vídeo começou a rolar nas redes sociais e também em diversos jornais. É um vídeo que narra algo bem curioso a respeito daquilo que aconteceu na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a guerra dos dias de hoje. O vídeo narra para nós o momento em que um soldado ucraniano está fazendo ronda por uma região de florestas, e isso é durante o dia. E enquanto aquele soldado está caminhando, eis que de repente ele se depara com um lugar por onde haviam passado os diversos soldados da Rússia. Mas o curioso é que ali no meio de um monte de coisa dos soldados da Rússia, ele encontra um soldado russo dormindo durante o dia. É claro,
que o ucraniano ele saca a sua arma, se prepara e acorda o russo. Prestem atenção na expressão de pavor do soldado russo, que foi acordado naquela hora. A tradução do vídeo vai dizer que ele é acordado com as seguintes palavras: boa noite, aqui é a Ucrânia. O vídeo corta nessa hora, mas eu nem preciso dizer para vocês o que acontece nessa situação de guerra. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos lá, Lucas, rola para nós o vídeo aí. Gustavo, coloca o microfone. Se bem que não vai sair. Presta atenção. Soldado ucraniano caminhando pela floresta, é durante o dia. Olha aquele pontinho vermelho que ela avistou. Prepara a arma. Presta atenção na cara do soldado que vai ser acordado agora, o russo. Depois eu passo o vídeo para quem quiser, vocês mandam um zap para mim, vocês vão perceber ele com áudio também. O que eu gostaria que nós pudéssemos notar é que o russo está dormindo durante o dia. Ele não está armado, ele está dormindo durante o dia, naquela situação. E exatamente por isso, fazendo uma analogia, é que nós temos que ser extremamente gratos com o nosso Pai do céu. Porque quem está nos acordando no dia de hoje, dando um chacoalhão em nós, é o nosso Pai amado. E Ele faz isso conosco, porque Ele nos ama. E Ele faz isso conosco antes que seja tarde e venha o inimigo para nos matar. É o que Deus fez conosco nessa manhã. Seja extremamente grato pelo teu Pai do céu ter te acordado no dia de hoje. Agora, uma vez que eu e você estamos acordados pelo Pai do céu, uma vez que Ele nos acordou com o poder da sua palavra, o versículo 12 da palavra diz que aquele que está acordado deve abandonar as obras das trevas e usar as armas da luz. Abandonar as obras das trevas para se vestir com as armas da luz. Ou seja, o texto base para esse tempo nos impele para um combate, para uma guerra. Você foi acordado hoje pelo teu Pai amado que pronunciou a palavra que te desperta para uma batalha. Nós não podemos dormir enquanto existe uma guerra acontecendo, porque se nós dormirmos, virá um inimigo cruel. E o inimigo não tem o poder apenas de matar o nosso corpo. Este inimigo cruel, ele faz algo muito pior. Ele mata a nossa alma para a eternidade. Ele rouba de nós o céu. É por isso que nós devemos estar acordados. Leandro, mas quem é exatamente este inimigo que ronda a minha vida como aquele soldado? E a hora que ele percebe que eu cochilei, ele vem e me mata. Quem é este inimigo? Pergunte para o irmão que está do seu lado. Quem é o nosso inimigo cruel?
Por muitos anos, para resumir, nestes 2000 anos de cristianismo, muitos cristãos pensaram que talvez o nosso grande inimigo fossem os judeus, porque não se dobraram diante de Jesus e ainda nos perseguem. Por muito tempo, muitos cristãos pensaram que os nossos inimigos fossem aqueles que são adeptos de qualquer outra religião. Nos dias de hoje, talvez alguns cristãos pensem que os nossos inimigos sejam aqueles que são adeptos ao pensamento comunista, algo terrível, algo condenado pela igreja. Alguns pensam então que os nossos inimigos talvez sejam os donos da grande mídia, os donos das TVs, das redes sociais. Outros pensam ainda que talvez sejam aqueles que profanam a verdade, os ativistas. Ainda outros pensam que talvez sejam aqueles que são adeptos ao pensamento horrível do aborto. Entenda isso de uma vez por todas. Se nós somos cristãos, precisamos entender que todos estes, todos, os esquerdistas, os feministas, todos estes estão doentes, aguardando por cura. Nós, como cristãos, é como se nós fôssemos médicos do Senhor Jesus. Estes todos são os nossos pacientes. Nós devemos levar a salvação a estes irmãos, porque de algum modo há uma doença na alma destes irmãos. Nós somos os médicos de Cristo. É verdade que existem alguns pacientes que são chatos, que são perigosos, que são mal educados, que são maldosos, mas enfim, eles são pacientes. Leandro, se esses tantos homens são pacientes, então quem é de fato o meu inimigo? O nosso inimigo, aquele que quer nos matar? A Sagrada Escritura aponta diretamente para um duplo inimigo, na verdade 2 inimigos, e é por causa destes 2 inimigos que Jesus veio parar numa cruz. Primeiramente, nós podemos e devemos citar os demônios. O primeiro inimigo seu são os demônios. Nós estamos falando aqui de anjos caídos, de espíritos maus. E quem não crê nisso, não tem uma fé católica. Quem não crê nisto, não crê na Sagrada Escritura, está na heresia. O Papa Paulo VI exortou a igreja certa vez, dizendo: o mal não é apenas uma deficiência, mas uma eficiência, um ser vivo espiritual, pervertido e perversor. Trata-se de uma realidade terrível, misteriosa e medonha. Jesus mesmo no Evangelho de João vai dizer que este inimigo é homicida desde o princípio. Ele quer matar você desde o princípio. A primeira carta de João também completa: para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Fazendo uma analogia com o vídeo, é esse inimigo que está ao nosso redor, fazendo uma ronda, e quando eu e você cochilamos, ele vem para nos matar. Cuidado com os demônios. Diz para quem está do seu lado: o inimigo número 1, os demônios. Só que eu afirmei que são 2 inimigos. E o segundo inimigo é ainda mais horrível, porque existe algo pior do que ser perseguido por um demônio. E o que é pior do que isso? Entre aspas,
se tornar um demônio, ou seja, assumir o estilo de vida que ele tem para nós, assumir a sua mentalidade, e o nome disso é pecado. Os demônios têm o seguinte estilo de vida: eles escolheram por toda a eternidade desprezar o amor de Deus. Eles odeiam o amor de Deus. E o que é o pecado? O pecado não é outra coisa senão o desprezo do amor de Deus. O pecado é o amor por si mesmo até o desprezo de Deus. Aqui está em essência aquilo que mata a nossa alma. O estado de morte espiritual é esse: amar a si mesmo até desprezar a Deus, escolher conscientemente rejeitar a Deus. Os demônios, quando eles agem para nos matar, o que eles fazem essencialmente para nos matar é nos seduzir para o pecado. É a famosa tentação. A grande arma, a bazuca de Satanás, chama-se tentação. Os demônios atacam eu e você com a famosa tentação. E eu preciso afirmar também que os demônios, é como se eles tivessem contratado 2 capangas para trabalhar para ele. Ele nos seduz diretamente, mas ele contratou 2 capangas que também nos seduzem, que também nos tentam. O mundo e a carne. O mundo e a carne. Quando eu falo que o mundo é um inimigo nosso, que o mundo nos tenta, eu não estou falando daquelas árvores lá fora, não estou falando do planeta Terra, da natureza, não. O mundo aqui deve ser entendido como um estilo de vida adotado pela sociedade, um jeito de viver que é contrário ao Evangelho. Esse estilo de vida que a sociedade assumiu nos seduz para rejeitar o amor de Deus. O segundo capanga é a carne. E não pense que a carne é aquele churrascão que você vai fazer amanhã na hora do jogo do Brasil. Não é este inimigo, não é esta carne. Quando nós falamos de carne, nós estamos falando da nossa natureza humana que foi ferida um dia pelo pecado. Quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado tocou o ser humano, os nossos desejos naturais ficaram desordenados, bagunçados. Os nossos desejos naturais nos arrastam para uma vida contrária à vida do Evangelho. Desse modo, nós podemos falar que uma pessoa carnal é uma pessoa que possui o amor desordenado aos prazeres sensuais. Ela faz do comer, do beber, do vestir, do sexo, dos prazeres deste mundo, a razão do seu viver. Isto é um homem carnal. Cuidado com esses 2 capangas que trabalham para Satanás. Eles não têm dó e piedade. Mas o que nos interessa aqui na reflexão é fazer então a seguinte pergunta: qual é a saída para vencer este duplo inimigo? Vencer os demônios com os seus capangas e vencer, sobretudo, o pecado. Qual é a saída? Grave bem isso. Uma vez que o Pai nos despertou com o poder da sua palavra, e nós só saímos dos vícios do pecado quando o Pai nos desperta com a sua graça, com a sua palavra que é Jesus Cristo. Uma vez que nós fomos despertos com o poder da palavra, agora o segredo é revestir do Senhor Jesus Cristo. A saída para vencer o inimigo que te ronda é revestir do Senhor Jesus Cristo. Para você e o irmão gravar muito bem, você vai falar para ele, ó, a única saída é revestir do Senhor Jesus Cristo.
Isso é simples de compreender, irmãos. Quando o médico acorda e vai para o trabalho, ele se veste com a roupa de médico e pega todos os seus aparelhos e vai para o trabalho. O policial, quando acorda e vai para o trabalho, ele se veste de policial, ele pega as suas armas e vai para o seu trabalho. O cristão, quando ele é acordado pelo Pai, quando ele está de pé, a primeira coisa que ele faz é se vestir com a armadura para o combate. E a nossa armadura para o combate é Jesus Cristo. É isso que significa revestir, ou em outras traduções, se vestir de Jesus Cristo. Essa é a saída para o combate. E São Paulo, o autor que está em questão em reflexão hoje, ele nos ensina, através de uma analogia, algo muito precioso. Ele vai contar com detalhes quais áreas do nosso ser devem estar revestidas de Jesus Cristo. Fazendo uma analogia com o soldado do Império Romano, ao olhar para a armadura do soldado, ele vai dizer quais áreas do nosso ser devem estar revestidas de Jesus. É o que nós vamos fazer agora. Vai comigo lá para a carta aos Efésios, no capítulo 6. O Senhor nos deu essa palavra em profecia hoje na oração. Efésios 6. O Geraldo falava hoje de Jonas. Eu tive um pouco dessa experiência de Jonas ao longo desses 10 dias em que eu estava preparando essa reflexão aqui. Porque eu pensava, eu tenho refletido alguns dias sobre os frutos, agora eu vou trabalhar isso de revestir com Jesus sobre os frutos, eu já tenho bastante coisa escrita nesse sentido. E aí eu ia rezar, aquilo não me dava paz. E aí o Senhor me indicava a carta aos Efésios, e eu falava, mas aí eu vou ter que estudar tudo de novo, Senhor. Tudo de novo, não. Vai por aqui, Nínive. Então nós vamos fazer a vontade do Senhor. Efésios 6, a partir do versículo 10. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Com efeito, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados por todo o espaço. São Paulo está falando da diabada toda, os demônios todos aqui, a companhia limitada. Seguindo, por isso, repetindo, revesti-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e permanecer firmes, depois de terdes superado toda a prova. Ficai, pois, firmes, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Paulo cita para nós, então, 7 itens com os quais nós devemos ser revestidos de Jesus Cristo. A primeira analogia que ele faz é a seguinte: ter a verdade como cinturão. Ter a verdade como cinturão.
O soldado romano usava um cinturão ou um cinto, como queira, não como nós, apenas para que as carças não venham a cair, como nós dizemos. O cinturão romano é importantíssimo, porque ele envolve todo o soldado e ele faz com que haja união entre as partes das armaduras do soldado. Ele junta as vestes. Isso faz com que o soldado tenha liberdade para caminhar, para agir. Pensou se o soldado lutasse com uma túnica? Como é que ele ia correr? Por isso que ele tem um cinturão que junta as partes. Além disso, o cinturão serve de apoio para as armas que ele carrega. A bainha, que é o lugar onde fica a espada, ela é fixa no cinturão. Todos os equipamentos de luta se apoiam neste cinturão. É curioso também que algumas traduções preferem não trazer essa palavra cinturão. Preferem dizer cingir os rins com a verdade. Cingir os rins com a verdade. Tem um significado muito propício, porque os antigos pensavam que os impulsos sexuais ficavam na região dos rins, aqui na região do ventre. Para eles, então, uma pessoa que tem os rins cingidos, que aperta os rins, é uma pessoa que consegue dominar os seus sentidos sexuais. Saiba disso. O jovem que não domina os seus instintos sexuais, que são os instintos mais fortes do ser humano, ele é presa frágil. É uma presa fácil para o inimigo. E entenda por que isso. Deus nos fez livres. E a liberdade se apoia em dois grandes poderes da nossa alma: na inteligência e na vontade. A vontade é a força que Deus colocou na nossa alma, com a qual nós nos dirigimos, nós nos lançamos na direção daquilo que nós amamos. A vontade nos faz sermos lançados na direção daquilo que é para nós um bem. Nós podemos comparar dizendo que a vontade é o nosso motor. Ela nos lança na direção daquilo que nós amamos. É o motor poderoso da nossa alma. Só que você sabe, o motor de um carro lança o carro para frente, leva o carro para frente, mas não garante a direção, o lado para qual vai o carro. O carro precisa de um volante, Samuel. O carro precisa de um volante para não capotar. Essa é a questão. A nossa vontade é um motor, mas a nossa vontade é cega. E existem na nossa alma, então, sempre dois candidatos para dirigir o carro da nossa alma, a nossa vida. Esses dois candidatos são os sentidos ou a inteligência. E o problema é que nem sempre os dois querem ir para o mesmo lado. Perceba isso muito facilmente na sua vida. Quando o celular desperta, os seus sentidos dizem: mais meia horinha, pelo amor de Deus, já, fica mais um pouquinho. Mas a sua inteligência está gritando aqui: pelo amor de Deus, levanta, hoje tem que rezar, hoje tem que trabalhar, vamos. Existe dentro de nós uma batalha, e nós já sabemos que é a batalha entre espírito e carne. Os sentidos querem uma coisa, mas a inteligência nos diz para ir para outro caminho. É a batalha espírito contra a carne. Já existe essa batalha dentro de mim e você. E para piorar a situação, Satanás entra, os demônios entram para nos atacar. Como os demônios não podem tocar a nossa vontade diretamente, ele roubaria a nossa liberdade, isso ele não pode. Apenas Deus pode tocar a nossa liberdade. Nem o demônio deseja acabar diretamente com a nossa liberdade. Ele quer nos levar ao pecado. E a principal forma de nos levar ao pecado é tocando a região dos nossos sentidos, para que os sentidos venham a governar a nossa vida. Entenda então por que é que eu e você precisamos urgentemente nos vestir com o cinturão
da verdade. Para não dar brecha para o inimigo, para a carne, nós necessitamos do cinturão da verdade, que consiste em primeiro lugar, dominar os sentidos. É o que nos dizia o último versículo da palavra base para nós. Não atendais aos desejos da carne. É preciso dominar. E se preciso for, crucificar a carne, mortificar a carne. Eu preciso ser sincero para dizer isso. O jovem que não consegue fazer um jejum de celular, de WhatsApp, que não consegue fazer um jejum de alimentação por um dia, saiba disso. Como é que ele vai controlar o seu instinto, que é muito mais forte do que esses, que é o sentido, o instinto sexual? É impossível. Nós precisamos dominar a nossa carne. Diz para quem está do seu lado, se preciso for, crucifica a carne. Eu não estou dizendo que os prazeres, que os sentidos sejam coisas ruins. Foi Deus que colocou os sentidos em nós, é uma coisa santa. O problema é que existe uma desordem em nós, e o problema é que os demônios nos atentam nessa área. Por isso nós precisamos não dizer que isso é mal, mas dominar, adestrar os nossos sentidos. E isso só vai acontecer se nós dominarmos os sentidos, e uma vez que dominamos, se nós deixarmos que a nossa inteligência governe a nossa vontade. A inteligência tem que pegar o volante da nossa alma e dizer para onde que ela vai. Esse é o caminho, deixar a inteligência guiar a nossa vida. Mas não é qualquer inteligência. A palavra fala que é o cinturão da verdade. É a inteligência revestida pela verdade. E Pilatos pergunta para Jesus, mas o que é a verdade? Uma pessoa que está na verdade é uma pessoa cuja sua mente está em acordo com a realidade. Por exemplo, o Geraldo veio e pintou essa parede de azul, porque ele é cruzeirense. Não, né? É porque ele gosta de azul. Ele veio e pintou de azul. Aí chega um jovem e nós perguntamos, que cor é essa parede? Ele fala, vermelho. De duas uma, ou o sujeito é daltônico, ou ele é mentiroso. Ele não está na verdade. Uma pessoa que está na verdade, a sua mentalidade está em acordo com a realidade. Lá é azul e aqui dentro eu também digo que é azul. Ora, a realidade sobre todas as coisas, a razão, o sentido, a lógica de tudo que existe é uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ser guiado pela inteligência é ser guiado pela inteligência revestida de Jesus Cristo. Isso só vai acontecer se nós conhecermos Jesus Cristo profundamente. Conhecer quem é Jesus Cristo, conhecer como é que Ele viveu neste mundo. Uma vez que a nossa inteligência está revestida desse conhecimento, então ela pode pegar o volante e dizer para a nossa vontade, vai por aqui que é sucesso. É isso o que significa então usar o cinturão da verdade. Fechando esse ponto, eu dizia para vocês também que o cinturão ele serve para que o soldado coloque as outras armas ali. Serve de apoio para as suas armas. A bainha fica aqui. É exatamente isso. O cinturão da verdade dá apoio para todas as coisas. É o cinturão da verdade, é o cinturão de Jesus, ou seja, todas as coisas que precisam de apoio na sua vida, devem se apoiar em Cristo Jesus, Ele é a rocha.
Então, se queres começar um namoro, apoie o teu namoro na rocha que é Jesus. Queres começar uma família como João Edson e a Dá estão fazendo? Apoie a família na rocha que é Jesus Cristo. Queres entrar para uma universidade? Comece a universidade apoiando os estudos na rocha que é Jesus. Todos os empreendimentos humanos construídos sobre a rocha, ainda que venha a tempestade, não derruba. O demônio não tem força nem vez contra quem constrói toda a sua vida sob Jesus. É isso que significa o cinturão da verdade. Diz para o irmão aí, usa o cinturão, irmão. O segundo item da nossa armadura é a justiça como couraça. A couraça é a parte da armadura do soldado romano que protege a região do seu peito, a parte superior do corpo do guerreiro, porque é nessa parte que estão os órgãos vitais, principalmente o coração. Se o soldado é atingido no coração, CPF cancelado, já era. Eis porque nós devemos nos vestir com uma couraça. A couraça protege o lugar aonde está sobretudo o nosso coração. E ensina Jesus Cristo nosso Senhor: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O coração significa então que é o lugar onde se encontra em nós aquilo que é valoroso, aquilo que é precioso, aquilo que nós amamos. Se aquilo que nós amamos é Jesus, então o nosso tesouro é o céu, porque Ele reina no céu, Ele reina na glória. Entenda mais, o inimigo, eu já dizia, ele não tem o poder de tocar diretamente a nossa vontade, de corromper diretamente a nossa vontade. Então, o que ele apronta conosco é sempre nos tentar sugerindo uma troca de amor. Ele não pode colocar diretamente um amor novo na nossa vontade, mas ele sugere: que tal amar o celular um pouco mais de tempo do que a Jesus? Você até gosta dele, você até anda com Jesus por 1 hora por dia, mas que tal ficar com o celular 2 horas por dia? Ele nos tenta dessa forma, com uma troca de amor. É exatamente por causa disso que nós precisamos proteger o nosso coração, proteger a nossa vontade. E como é que nós fazemos essa proteção do coração, essa proteção da vontade? Usando a justiça como couraça. Precisamos urgentemente da virtude da justiça. O homem que tem a virtude da justiça é o homem que dá a Deus e ao próximo aquilo que é de direito. Dar a Deus e ao próximo aquilo que lhes é de direito. Mas por favor, não pense que isso é simplesmente um esforço humano, um mérito humano, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, não existe mérito humano nenhum em nós por sermos justos. Porque no fundo, quem nos justifica, quem nos torna justos, é o justo por excelência, Jesus. E como é que Ele nos tornou justos? Ele veio ao mundo, se fez um de nós e morreu por nós numa cruz, nós que somos pecadores. E ao morrer por nós numa cruz, Ele pagou todos os nossos pecados, eliminou os nossos pecados. Ele fez com que o ser humano se tornasse inocente. E além de fazer isso, ainda derramou o Espírito Santo, que garante a nossa união com Deus, que nos dá força para fazer o bem. Nós somos justos, porque pela graça de Cristo, nós fomos justificados. Agora, irmãos, aquele que faz essa experiência de ser tocado pelo amor que jorra da cruz, fica impressionado,
fica constrangido com tanto amor. E uma vez que eu estou repleto com tanto amor, a única coisa que me resta é dizer: é justo que eu dê toda a minha vida para aquele que fez tudo por mim. Se Ele fez tudo isso por mim, então é justo que eu me dê por inteiro a Ele, se preciso for, toda a minha vida. Perceba que no fundo ter a justiça como couraça é ter a nossa vontade revestida por uma justiça que na verdade é caridade, que é amor. Podem matar o meu corpo, mas é impossível que tirem Jesus de dentro da minha alma. Nada tira Jesus da alma do homem que é justo. Diz para o irmão: justiça como couraça. O terceiro item da nossa armadura é os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Olha para o irmão, vê se ele está com os pés calçados aí, ó. Não olha para a unha dele, não. Os romanos usavam uma espécie de sandália, porque além de proteger os pés, dava mobilidade e segurança para eles ao longo de um combate. Pensou se um soldado escorrega na hora da luta? Se ele não tem firmeza? Então, note que ter os pés calçados significa uma proteção no nosso movimento, na nossa movimentação. Proteger o modo como nós nos movimentamos. E como é que nós devemos nos movimentar, diz o texto? Com a prontidão do Evangelho da paz. O Evangelho não é um cursinho de história. O Evangelho é uma pessoa. A boa notícia, a boa nova, o Evangelho é Jesus Cristo. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ali se estabelece a paz. Uma vez que o meu coração, então, foi tomado por um amor que jorra da cruz, uma vez que eu fui justificado e estou cheio de amor, eu não posso fazer outra coisa. Eu não posso me calar. Eu desejo que o mundo saiba quem é que me ama, quem é que morreu por mim numa cruz. O Geraldo trazia esse exemplo para nós. Recorde do rei Davi. No tempo em que os reis iam para a guerra, o belezão ficou em casa. E por que ficou em casa? Foi para o abismo do pecado. Cabeça parada é oficina do diabo. Ditado popular. Cabeça parada é oficina do diabo. O inimigo entra na vida de quem é ocioso, por isso esteja sempre pronto para se mover em evangelizar, em levar a boa nova que é Jesus para as pessoas. Mas digo mais, cuidado com os seus movimentos. Nós podemos e devemos nos movimentar muito, nos movimentar para estudar, nos movimentar para procurar um namoro sadio, tudo isso é muito bom. Nos movimentar para um lazer, para uma viagem, isso tudo faz parte. Mas o texto diz que a prontidão nossa, o principal movimento nosso, a principal atenção é para evangelizar. E o problema é que a prontidão nossa é para ir para o shopping Serra Sul. A prontidão nossa é para o lazer. A prontidão nossa, o soldado precisa estar pronto para evangelizar. Acorda quem está dormindo, tem bastante gente dormindo.
Fala, ô irmão, vai pro arrastão no próximo arrastão, pelo amor de Deus. Quarto item da armadura, empunhar o escudo da fé em todas as circunstâncias. Empunhar o escudo da fé em todas as circunstâncias. Numa guerra, é muito comum que o inimigo queira atacar à distância, para não fazer uma guerra corpo a corpo. E no tempo dos romanos, eles atacavam à distância com as flechas. E muitas vezes as flechas elas eram incendiadas, porque além de perfurar uma pessoa e matar, também incendiavam um lugar. Os demônios nos atacam dessa forma. Muitas vezes ele não vem para uma guerra direta, corpo a corpo. Ele pega a sua flecha e dispara à distância contra nós. E sabe qual é essa flecha que dispara contra nós? O mundo. A flecha que está à distância é a flecha do mundo. Nós já sabemos que o mundo é um estilo de vida contrário ao Evangelho. Mas atenção, porque uma das principais flechas que o mundo tem usado para acabar com a nossa vida é a flecha do medo. Ele quer que o jovem tenha medo do isolamento, um medo do ridículo, um medo de ser objeto de chacota. Então o jovem perto do mundo, ele percebe que se ele fizer uma adesão radical a Jesus, talvez ele não tire mais a melhor nota da sala. Talvez ele não vai ser mais bem aceito com os colegas na sua profissão, talvez nem dentro da sua família. Alguns, por medo de se sentirem ridicularizados, preferem tentar ajustar a vida. E nisso de ajustar a vida, se afastam do Evangelho e ficam com o mundo. Isso é uma flecha incendiada. Nós devemos ficar sempre com Jesus. Isso só é possível se nós tivermos um escudo que nos defende dessas flechas incendiadas. Mas não é qualquer escudo, é o escudo da fé. E fé, amigos, não é um sentimento positivo, como torcer para o Brasil ganhar a Copa. Eu estou sentindo que esse ano a Copa do Mundo vem. Não. A fé, em hipótese alguma, é isso. A fé é crer nas verdades que nós não vemos. Verdades estas que Deus nos revelou e que devem se tornar o fundamento, a base de toda a nossa vida. Isso é fé. Quando a fé se instalou no nosso coração, nós temos um escudo que nos protege. Porque, por exemplo, Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até. Então, se o mundo vai te rejeitar, se você vai ficar sozinho entre os seus colegas, talvez entre os seus amigos, no fundo, pouco importa, porque eu nunca estou sozinho, porque aquele que é maior do que tudo, ele me dá a garantia que ele sempre está comigo. Então, por que temos medo de ser ridicularizados pelo mundo, se Jesus nos dá a garantia pela palavra que Ele sempre está conosco? Empunhar o escudo da fé é, portanto, deixar Deus entrar na nossa alma, de tal forma que todos os dias nós estamos na sua companhia. É isso que significa ter o escudo da fé, estar sempre na companhia de Jesus. Diga para quem está do seu lado: escudo da fé. Estamos concluindo. Quinto item: capacete da salvação. Capacete da salvação. Obviamente, o capacete é a armadura que protege a nossa cabeça.
O capacete protege a nossa cabeça. Porque quando um soldado tem a sua cabeça atingida, se o golpe é forte, ele morre na certa. Mas se o golpe não é tão forte, ele fica desnorteado. Ele perde a capacidade de dirigir, de governar a sua vida, ele perde a capacidade de lutar. Em termos espirituais, nós precisamos saber dirigir a nossa vida. E a virtude que dirige a vida do cristão é a virtude da prudência. A virtude da prudência. O que é isso? Significa agir de um modo pensado. Agir com inteligência. O homem prudente é o homem que raciocina antes de agir. Mas o prudente cristão vai além disso. O cristão prudente é aquele que toma as decisões guiado pela razão, iluminado pela fé. Essa é a autêntica prudência. O inimigo, então, quando ele nos ataca, como ele não pode corromper direta vontade e diretamente a nossa inteligência, o que ele tenta fazer é, mais uma vez, tocar os sentidos, as paixões, para que a gente venha agir por impulso, agir sem pensar. É assim que eu e você somos atacados quase todos os dias, para que a gente não seja prudente, não pense, apenas saia fazendo. Para que isso não aconteça, nós precisamos de um capacete, que é o capacete da salvação. Ora, a salvação não é outra coisa, senão o duplo movimento, com o qual o Senhor Jesus Cristo nos tira do mal, que é o pecado, e nos insere no bem, que é o próprio Deus. Um homem salvo é um homem que foi resgatado do mal, que é o pecado, e que foi inserido no bem, que é o próprio Deus. Nós precisamos nos revestir com esse capacete da salvação. E não significa apenas ter essa informação do que é a salvação. Significa fazer uma experiência de salvação. Ser tocado por Cristo e libertado dos pecados, e ser unido a Deus pelo poder do Espírito Santo. Quando isso acontece, essa experiência, ela gera em nós convicção. E essa convicção direciona a nossa vida, faz com que cada um de nós não venhamos a agir só por impulso. Quem não faz experiência de salvação não é convicto e só vive agindo por impulso. Precisamos dessa convicção. Por isso, irmãos, quando o inimigo quiser dar pancadas na sua cabeça, recorra para a cruz de Cristo. É daqui que jorra a graça da salvação. Aqui está a grande dica que os santos nos dão. Quando você estiver sendo tentado, vá para diante de uma cruz, olhe para Jesus e grite por socorro. E grite: tenha misericórdia de mim, Jesus. Eu não estou aguentando, eu não suporto essa tentação. Eu quero te largar, mas me ajuda, me ajuda. Se o inimigo perceber que todas as vezes em que ele te tenta, você começa a se ajoelhar diante da cruz e começa a se converter, ele não é burro, ele vai parar de te tentar naquela área. Então se lança diante de Jesus e pede socorro todas as vezes em que ele quiser bater na sua cabeça. Diz para o irmão: capacete da salvação. Tem certas pessoas que fazem comida para nós que o capacete da salvação vai ter que ser um jacá. Penúltimo item da nossa guerra, penúltimo item para a nossa guerra é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O soldado romano guarda na bainha uma espada. A espada serve para atacar e para contra-atacar o inimigo. Lembre de como Jesus age
quando foi tentado no deserto. Jesus foi tentado primeiramente a ceder à carne. Faz com que as pedras se transformem em pão. Depois ele foi tentado na vaidade espiritual. Sobe ao alto do templo e se joga para que os anjos te segurem. Depois ainda, Jesus foi tentado em abandonar a Deus para buscar riquezas e poder. Como é que ele venceu cada uma das tentações? Com a espada da palavra. Jesus não ficou com conversinha fiada com o demônio, não. Jesus, em cada tentação, ele tira a espada da bainha. O que o Pai me disse? O que a Sagrada Escritura me disse? Primeiramente, a Sagrada Escritura diz: nem só de pão vive o homem. Essa é minha escolha, eu não cedo à carne. Depois ele diz, a palavra afirma: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não cai na vaidade. Depois ele afirma: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele te servirás, e não se lança na riqueza e nos poderes. Jesus nos ensina que nós precisamos da palavra para atacar o inimigo e para contra-atacar. Por isso, jovem, gaste o seu tempo em conhecer a palavra de Deus. Tudo, mas tudo mesmo que nós precisamos para a nossa vida prática está aqui na Sagrada Escritura. Nós precisamos ler a Sagrada Escritura mais do que qualquer outro livro. Outro dia uma jovem me encontrou e falou: acabei de ler O Senhor dos Anéis. Nossa, fiquei impressionado. Em um mês eu li tudo isso aqui. E aí eu perguntei para ela: e quanto tempo você gastou para ler a Bíblia? Eu nunca li a Bíblia. Só li alguns versículos. Gaste tempo da sua vida para conhecer a palavra de Deus. Quem não conhece, não sabe usar a espada. Conheça na graça do Espírito Santo. Diz para o irmão: usa a palavra. Chegamos no último item para a guerra. Não à toa, o sétimo item, 7 é o número da plenitude. O sétimo item é: orai constantemente no Espírito. Orai constantemente no Espírito. Fica de pé. São Paulo fecha a analogia falando de oração, e é o que nós vamos fazer agora. Não se esqueça que orar é entrar em intimidade com Deus. Não se esqueça que oração é, acima de tudo, relacionamento de amor com Deus. Mas São Paulo diz que essa intimidade com Deus precisa ser acompanhada de duas qualidades, que é constantemente e no Espírito. Orar constantemente e no Espírito. Irmãos, relacionamento de amor não é uma vez na vida, outra na morte. Eu não me relaciono em amor com Deus só aqui no Retiro Cristificar, e no ano que vem, quando tiver outro Retiro Cristificar. Orar constantemente é orar todos os dias, é orar sem cessar. Jesus nos ensinou como. Quando fordes orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. Jesus está falando de uma oração exclusiva, de um momento exclusivo para um encontro com Deus. Ele está falando de oração pessoal. O que sustenta a nossa vida, junto com a oração comunitária, é a oração pessoal. Nós precisamos ter vida de oração pessoal. Agora,
Não dá para entrar no quarto, fechar a porta e ficar lá 24 horas por dia trancado rezando. Não, isso seria alienação. Então, como é que nós vamos rezar constantemente, rezar sem cessar? Isso significa que uma vez que eu estou unido com Deus, a nossa união, o nosso relacionamento é tão íntimo, tão próximo, que quando eu vou para as minhas atividades, eu levo Deus comigo. E eu vou rezando ao longo de todo o dia. E vou fazer uma tarefa. Senhor, vem comigo para essa tarefa. Quando eu completo uma pequena tarefa, eu lavei uma louça. Senhor, obrigado pela louça que eu lavei. Quando eu termino uma prova, obrigado pela prova. Quando eu vou estudar pela prova, Senhor, me ajuda na prova. Então nós vamos recheando o nosso dia na presença de Deus. Isso é orar constantemente. E ele termina dizendo que isso de orar constantemente deve ser no Espírito. Não pense que orar no Espírito é um tipo de oração. Ou se ora no Espírito, ou não é oração. É simples. Nós não podemos ir até Deus com as nossas próprias forças. Quando eu vou só com a minha força, só com a minha inteligência, eu sou um tagarela. Eu não estou na presença de Deus. Nós só podemos ir para a presença de Deus se Ele vem até nós. E Ele vem pela ação do Espírito. Toda oração autêntica é uma oração no Espírito. Essa é a oração de Jesus. É assim que Jesus orava incessantemente, no Espírito. É curioso, porque todas as vezes em que o Evangelho narra Jesus rezando, o Evangelho diz, com exceção da cruz, onde ele cita um salmo, todas as outras vezes, ao orar, ele chama Deus de Pai. Porque orar no Espírito é o relacionamento trinitário do Pai para com o Filho. É isso que acontece no seio da Santíssima Trindade. Deus é um Pai eterno que ama o seu Filho eterno. O Filho eterno é amado pelo Pai eterno e corresponde ao amor do Pai eterno, e esse amor é o Espírito Santo. Então, quando o Filho eterno veio para este mundo na pessoa de Jesus, ele rezava desse jeito, se portava como um filho que ama o seu Pai e que recebe o amor do seu Pai. O que acontece na Trindade é espelhado neste mundo quando Jesus veio aqui. Então, todas as vezes em que eu e você oramos no Espírito, é o chamado para assumir a verdade de que em Cristo nós somos filhos de Deus. Rezar é assumir que nós somos filhos, e filho depende do Pai para viver. O filho não consegue viver sem o Pai. Por isso a oração no Espírito é sempre uma oração humilde. Não é apenas eu que falo e que peço e saio correndo. Não. Humildemente eu fico preparado para um encontro. Então, quando nós nos encontramos algumas vezes, essa oração no Espírito é um diálogo. O Pai fala comigo no poder do Espírito Santo, e eu respondo ao Pai no poder do Espírito Santo. Um humilde diálogo. Algumas vezes a oração se transforma num humilde dueto, porque o Pai no poder do Espírito Santo fala comigo, depois eu falo com Ele, mas depois nós falamos numa só voz. A intimidade vai crescendo tanto, que aquilo que Ele deseja, eu também começo a desejar, e a gente reza junto, numa só voz. Mas nós vamos além. Quando a intimidade cresce na oração, algumas vezes a oração se transforma num santo monólogo. Mas não é só eu que falo, é só o Pai que no poder do Espírito fala em mim. Eu reconheço que eu preciso tanto daquilo que Ele quer, que Ele sabe tanto o que é melhor para mim, que eu desejo que o Espírito Santo reze por mim, reze em mim. Não tem como explicar exteriormente para uma pessoa como se faz isso, porque não é uma técnica,
é a entrega do filho ao Pai. Não existe técnica para fazer isso. Simplesmente se entrega, que o mestre da oração, que é o Espírito, te conduz a isso. Eu fecho a reflexão dizendo: esse tipo de oração não aliena ninguém do mundo. Quem reza no Espírito, muito pelo contrário, é impulsionado para o mundo, é impulsionado para a missão no mundo. É o que nós vamos fazer quando sair daqui. Preste atenção. De hoje em diante, nós não vamos apenas rezar dizendo: Pai, nós temos o projeto 100%, abençoa o nosso projeto 100%. Não. Primeiro nós vamos rezar, aí Ele vai falar conosco aquilo que Ele quer. E quando Ele falar com a comunidade, falar conosco, aí nós vamos fazer aquilo que Ele nos ensinou. Esse tipo de oração garante a mudança do mundo, porque nunca estamos fazendo a nossa, mas a vontade dEle. Isso é orar no Espírito. Vamos fazer isso, irmãos. Já que Deus está falando conosco pela palavra, agora nós vamos entrar num diálogo com Ele. Feche os seus olhos e, com toda a humildade do filho, que reconhece a dependência do Pai, vamos nos colocar na presença do Senhor. Se o Senhor deseja nos revestir de Jesus, agora em oração diz para Ele: então eu também quero. Pai, se o Senhor deseja que eu seja revestido de Jesus, eu também estou querendo. É o que eu mais desejo agora. Uma vez que o Senhor me acordou, o que eu mais quero é a santa armadura, ser vestido de Jesus. Pai, nós queremos, nós precisamos, nós desejamos, nós necessitamos dessa armadura. Senão a gente sai pela porta e cai de novo no pecado e dorme de novo. Nos reveste, Senhor, nos reveste, nos reveste, nos reveste. Coloca a mão sobre os seus rins, sobre a sua cintura. Isso é apenas uma analogia, mas agora o Pai quer nos revestir com o santo cinto, o cinturão da verdade. Peçamos ao Pai que nos dê a graça de dominar os sentidos e que a nossa vida seja governada pela inteligência, iluminada pela fé. Senhor, dá-nos força. Nós temos sido tentados nessa área. Nos reveste com o cinturão, Senhor. Cada um dos jovens nos envolve agora. Nos envolve poderosamente. Coloca a mão no peito. Vamos pedir ao Pai que Ele nos revista com uma couraça. Que essa santa proteção seja dada a nós, a couraça da justiça, a justiça de Cristo. Senhor, protege o meu coração, a minha vontade. Derrama o Teu Espírito Santo e nos justifica mais uma vez. Senhor, nos reveste e protege o nosso coração. Protege o meu coração, para que eu não venha mais trocar o amor, que Tu sejas o primeiro. Sentar no trono do meu coração, Senhor. Há irmãos que precisam de uma nova experiência de salvação. Enquanto nós vamos para os outros itens, você que deseja essa experiência que jorra da cruz mais uma vez, que de manhã teve dificuldade para vivê-la,
Peça para o irmão que está do lado rezar por você. Enquanto isso, nós seguimos. Bate os pés no chão. Isso. O Senhor quer nos revestir e proteger os nossos pés, a nossa movimentação. Que o nosso empenho seja em anunciar a boa nova que é Jesus. Vamos pedir ao Pai essa graça, o dom da evangelização, sem medo, com amor, com entrega. Se tem irmão ajoelhado do seu lado, reza para ele, impõe as mãos. O Senhor nos impulsiona para a missão agora. Lança, Senhor, nos lança na missão sem medo. Dá-nos o movimento certo, o movimento da evangelização. O tempo é oportuno.